Olá, eu sou Marcos Almeida, professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e agora nós vamos continuar falando do tamanho amostral, como calcular e o significado dos parâmetros. Bom, na aula anterior, na parte 1, e para essa parte 2 é necessário que você reveja a parte 1, nós usamos uma parábola que eu chamei da parábola da piscina de bolas azuis e amarelas. Agora nós vamos usar outra parábola para essa aula. Nós vamos usar a parábola das irmãs gêmeas. Bom, na primeira aula a gente aprendeu que quando se tira uma amostra de uma população, a gente vai ter uma pequena reprodução daquela população. E aí nós podemos cometer um erro, que é o erro de achar que aquela amostra ela não representa bem a população, que aquela amostra é diferente da população, quando na verdade aquela amostra é igual à população. Esse erro a gente definiu como erro alfa. Então, a gente vai lembrar que o erro alfa é o erro de rejeitar uma amostra que pertence à população, rejeitar uma hipótese que é verdadeira. Se a gente não rejeita, a gente admite que a amostra é semelhante à população, certo? Muito bem, então se a gente não rejeita que a amostra é diferente da população, a gente aceita que a amostra é semelhante à população, que ela não é diferente da população. Mas vamos agora pensar aqui em termos de impressão digital. Veja, o rapaz tem uma noiva e ele recebe um presente. E aí ele te convida para provar que aquele presente foi dado realmente pela noiva dele. Então você pega uma impressão digital, como se faz tanto em problemas criminais, né? E você escolhe uma amostra de vários pontos da impressão digital dela, no caso, para ver se esses pontos coincidem com a impressão digital verdadeira da noiva. Observe bem, cada ponto desse é um pequeno ponto tirado da população, que é a impressão digital completa. Então, nós temos uma amostra de pontos que representam a impressão digital. E a gente admite que, se depois de conferir a impressão digital, todos os pontos forem iguais da amostra, a gente diz que não foi diferente, então possivelmente é igual. Possivelmente foi a noiva dele realmente que mandou o presente. Então, toda vez que a gente tem apenas uma noiva, apenas uma população, a gente admite que é possível aceitar que, se coincidiu todos os pontos, a impressão digital é daquela pessoa. Ou seja, quando a gente tem apenas uma população, a gente costuma admitir, costuma aceitar que, se a amostra não é diferente, então ela é igual à população. Porém, isso nem sempre é verdade. Por exemplo, se esse rapaz está noivo de uma moça que tem uma irmã gêmea. Se ela tiver uma irmã gêmea, o que não é diferente pode também não ser igual. Ou seja, aquela amostra dos vários pontos da impressão digital vão coincidir todos, a amostra não vai poder ser rejeitada, nós não vamos dizer que é diferente da população, mas se a gente admitir que é igual, a gente está esquecendo de um erro importante em estatística, que é o erro de admitir que as coisas são semelhantes, porque você não pode rejeitar, aí você admite que são semelhantes, porém, elas podem ser diferentes, mas podem não ser iguais. E aí é que começa o nosso grande problema quando nós temos duas amostras e queremos saber se
nós temos duas populações, na situação que nós temos duas populações. Aí você me pergunta, professor, o que isso tem a ver? Ora, se nós temos duas populações e nós temos duas amostras, e nós queremos saber se essas amostras pertencem a populações semelhantes, então nós estamos aí diante de uma situação onde a gente não rejeitar o fato de que as duas amostras são diferentes, não significa necessariamente que a gente pode aceitar o fato de que as duas amostras são iguais, ou seja, que elas são retiradas de populações semelhantes. Então, existem dois erros. Existe o erro alfa, que é o erro de amostras diferentes serem retiradas de populações semelhantes, e a gente dizer que a amostra é diferente quando as populações são semelhantes. E existe o erro beta, o erro de amostras semelhantes poderem ser tiradas de populações diferentes e a gente considerar que essas amostras vêm de populações semelhantes, quando, na verdade, elas não vêm de populações semelhantes. Ou seja, o primeiro erro é a gente rejeitar que a impressão digital, que aquela amostra de impressão digital é realmente da noiva do rapaz. Nesse caso, se a gente rejeitar, é o erro alfa. Mas se a gente não rejeitar e disser que aquela amostra da impressão digital é da noiva do rapaz, nós podemos estar incorrendo no erro beta. O erro de conseguir considerar como igual a amostra de pessoas diferentes, por exemplo, porque são gêmeas. Então, a gente aprendeu a minimizar o erro alfa e aceitar que o erro beta não é importante quando a gente só tem uma população, quando a gente compara uma amostra com uma população. Mas quando a gente compara amostras diferentes, tiradas de possíveis populações distintas, para saber se aquelas amostras foram retiradas de populações semelhantes ou diferentes, a gente tem que considerar o erro alfa, o erro de rejeitar o que é diferente, e o erro beta, o erro de aceitar como igual. Aqui é o erro alfa, o erro de rejeitar quando são semelhantes, e aqui o erro beta, o erro de aceitar quando são diferentes. E a gente, quando tem duas amostras, ou seja, quando tem irmãs gêmeas, a gente tem que considerar os dois. Então, para o cálculo do tamanho amostral com duas amostras retiradas de populações que a gente não sabe se são semelhantes, as mesmas, ou se são diferentes, a gente tem que saber de antemão qual é o parâmetro, qual é isso se sabe da literatura, né? Qual é o valor desse parâmetro populacional, né? Que na amostra a gente vai chamar de estimativa. A gente tem que saber qual é o erro alfa, o erro de rejeitar alguma coisa que é semelhante, rejeitar a hipótese verdadeira, rejeitar que as amostras sejam diferentes, quando na verdade saem de populações iguais, e o erro beta, que é o erro de aceitar que as duas amostras foram tiradas de populações semelhantes, quando na verdade as populações são diferentes. Esse erro, igual ao erro alfa, que é o erro de aceitar, de rejeitar que as amostras vieram de populações semelhantes quando vieram. Nesse caso, é uma constante que a gente apresenta pelo número 1,96. E o erro de aceitar quando as populações são diferentes, a gente também tem como constante, e normalmente é 20%, e é representada pelo valor de 0,84 na amostra. Esse erro beta também é chamado de poder do estudo. Além do erro alfa, do erro beta, nós temos aí aquela mesma margem de erro que a gente já aprendeu na aula 1. As duas fórmulas são essas. Aqui a fórmula para uma variável discreta e aqui a fórmula para uma variável contínua. Eu vou dar agora alguns exemplos da variável discreta e variável contínua. Para quem ainda não está muito familiarizado ou ainda não fixou, a variável discreta é aquela que vem em percentual e a variável contínua é aquela que vem em números reais.
ou seja, em números contínuos. Um exemplo. Um pesquisador deseja saber se a realização da osteotomia femoral aumenta a prevalência de necrose avascular da cabeça do fêmur. E a ideia dele é comparar um grupo de pacientes submetidos à osteotomia femoral e um outro que não foi submetido a esse procedimento. Então, com esses dois grupos, um que fez osteotomia femoral e outro que não fez, ele quer saber qual é a prevalência de osteonecrose, necrose da cabeça femoral, nos dois grupos, para saber se essa prevalência de necrose avascular da cabeça femoral nos dois grupos é semelhante, situação na qual ele aceita que são retirados, essas duas amostras foram retiradas de populações semelhantes. Tanto faz fazer a osteotomia femoral ou não, que a prevalência de osteonecrose, de necrose vascular, será a mesma. Bom, para isso ele vai até a literatura e descobre que, no geral, as necroses da cabeça femoral, as NAVs, elas ocorrem em cerca de 30% dos pacientes tratados, independentemente de com necrose, com osteotomia, sem osteotomia. Então, esse é um número que já está na literatura, ele pegou de algum artigo. Bom, a partir daí ele calcula o tamanho amostral necessário para esse estudo, levando-se em consideração um erro alfa de 5%, é constante, né, 1,96, e o poder do estudo, o erro beta, de 80%, que é também constante, 0,84, considerando-se uma margem de erro de 10%. Ele faz o cálculo e descobre que esses números são aproximados, 357, sendo, claro, dividindo 357 por 2, 179 indivíduos necessários para cada grupo de estudo. 179 pessoas no grupo com osteotomia femoral e 179 pessoas no grupo sem osteotomia femoral. Um segundo exemplo, professor, eu quero fixar agora a fórmula de dados variáveis contínuas. Então, da mesma forma, se o pesquisador deseja saber agora qual é a média de idade de incidência de fratura do antebraço em crianças, e se essa média de idade é semelhante entre meninos e meninas, ele planeja um estudo onde ele vai comparar a média de idade de fraturas do antebraço em meninas versus um outro grupo, que é a média de idade de fraturas do antebraço em meninos. Da literatura, ele sabe que essa média de idade é em torno de 8,3 anos e que tem um desvio padrão de 3,2. Então, a gente vai, na fórmula, a gente vai usar o desvio padrão. E aí fazemos um cálculo. Ele faz o cálculo de qual o tamanho necessário para esse estudo, levando-se em consideração um erro alfa de 5%, é constante, um poder do estudo de 80%, é constante, e uma margem de erro de 1 ano, ou seja, 1 ano para mais, 1 ano para menos. Então, ele admite que ele pode ter um errinho para lá ou para cá. A resposta, quando ele faz o cálculo, é de 161 indivíduos, sendo que 82 no grupo das meninas e 82 no grupo dos meninos. É dividido aqui, números aproximados novamente. Professor, me diga uma coisa, mas essas fórmulas, elas têm alguma restrição, alguma limitação? Sim. Vamos falar de algumas observações importantes dessas fórmulas. A primeira delas é que o resultado delas é um pouquinho conservador. Assim, um erro de 10% para mais ou para menos, geralmente para menos, mas ela é mais fácil de fazer e de calcular do que a fórmula real, que é essa aqui, ó. Essa é a fórmula real, retirada dessa referência, e aqui é um N só. Na nossa fórmula, a gente já calcula o número total e divide por 2. Aqui é um N só, a gente tem que, então, usar esse é o N do primeiro grupo e fazer dobrado para o N do segundo grupo. Essa é uma limitação. A segunda coisa importante não é uma limitação, mas é você notar que as medidas contínuas sempre precisam de tamanhos mostrais menores. Então, se você quer planejar um estudo e não tem nem tempo, nem dinheiro, nem condições de ter um número amostral muito grande,
é melhor, se possível, que você utilize medidas contínuas, variáveis contínuas. Outra coisa extremamente importante é você computar sempre a perda no segmento, no acompanhamento dos pacientes. Geralmente, essa perda ocorre em torno de 10% nas boas pesquisas. Então, se você somar um erro de 10% conservador com outro erro de 10%, eu dou para você uma sugestão de que você deve, depois de calculado o tamanho amostral, aumentar esse tamanho em alguma coisa próximo de 20%, que aí seu trabalho estará perfeito, redondinho, tá bom? Muito bem. Por fim, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram e deixo meu e-mail para alguma dúvida ou algum questionamento que se faça necessário. Muito obrigado a todos e até o próximo.